Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal InfraCyber. Meu nome é Bruno Gutmann e hoje a gente vai falar de um assunto que tem dividido bastante opiniões por aí, que são os softwares que fazem o monitoramento hoje dos colaboradores da empresa. Então vamos entender um pouquinho melhor o que são esses softwares, quais são os softwares, por exemplo, mais conhecidos no mercado e o que eles são capazes de fazer, e aí discutir um pouquinho por que eles nasceram e o que eles estão sendo usados hoje. E o que são esses softwares, né? Esses softwares hoje, por exemplo, tem alguns conhecidos como o TerraMind, a gente tem o Time Doctor, Hubstaff. Então, eles são softwares que eles monitoram ali dentro da máquina do colaborador o que ele está teclando, quais são os movimentos de mouse que ele tem utilizado, quais são os softwares que ele tem utilizado, o tempo de atividade e de inatividade. Então ele consegue chegar a um nível ali, por exemplo, até de gravar o colaborador pela webcam, por exemplo, do notebook. Então ele é bastante invasivo, vamos dizer assim. Você consegue chegar num nível onde você tira prints de tela de forma automatizada do que o funcionário ele está fazendo, né? Na prática, é como, por exemplo, se o seu chefe estivesse ali no seu ombro aqui o tempo inteiro monitorando o que você está fazendo. E aí, o porquê que essas empresas, né, têm utilizado esse software? Ele nasceu de uma necessidade de compliance, de segurança, né, das informações ali, de dados muito sensíveis. Então, dependendo do que você trabalhasse, por exemplo, você trabalhasse numa instituição financeira onde você faz uma movimentação de dados muito grande, por exemplo, em empresas de telecomunicação onde você é responsável por dados de usuários, né? E aí ativações de linhas telefônicas. Então, essas pessoas, elas eram não monitoradas, mas sim atividades em si, executando ali alguma coisa muito crítica, ela era monitorada. Então, uma vez que vinha a auditoria, você tinha que comprovar, ou alguma coisa de justiça, você tinha que comprovar quem fez, que hora que foi feito, o que foi feito, né? Então, você precisava guardar as informações de tal maneira que você sabia quem foi feita, quem fez a operação, por exemplo, uma transferência financeira muito alta, que hora que foi feito isso, mostrar isso de forma como se fosse um vídeo ou prints de tela da operação acontecendo. Só que a tecnologia está aí, né? A tecnologia tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. As empresas têm passado a adotar, né, esses softwares para investigar ali se os usuários estão trabalhando ou não, né? Então, medir performance, ver se o colaborador, ele realmente no home office ali, ele está trabalhando, se ele está tendo atividade, o que ele anda fazendo durante o dia. Então, esse software tem o seu uso positivo, né? Então, ali para compliance, esse tipo de coisa, mas também, né, a gente vai discutir um pouquinho os porquês, né, as empresas têm usado desta forma e se isso é uma invasão, né, vamos dizer assim, de privacidade ou não. E aí já está sendo feito algumas pesquisas, né, não é de hoje, já faz algum tempo. Essas pesquisas vêm ocorrendo para entender ali o comportamento do funcionário da empresa, né? Então, uma vez que o funcionário ele passa a saber que ele está sendo vigiado, que ele está sendo monitorado, muitas vezes acaba gerando ali a questão da ansiedade, da desconfiança, né? Isso acaba gerando até os burnouts das pessoas, porque ela se sente pressionada o tempo inteiro. Então, ela está na residência dela, ela tem o horário de trabalho dela, mas ela fica o tempo inteiro ali se autocobrando de fazer alguma coisa, de ter atividade sempre, e aquilo acaba gerando para o funcionário, de vez em ser uma coisa positiva, ter a possibilidade de trabalhar de home office, acaba sendo negativo. Faz com que exista o tal do presencialismo digital, né? Então, por mais que a pessoa ela não tenha atividade para ser feita, né, ela fica ali na frente do computador o tempo inteiro, né, gerando um desgaste para a própria pessoa, de tal maneira que o benefício do home office acaba sendo um malefício. Muitas pessoas acabam deixando de ficar no home office, preferem ir para a empresa para justamente ter ali o seu tempo do café, ter o seu tempo de almoço, porque muitas vezes em casa a gente pula o tempo do café, pula o tempo do almoço, fica trabalhando o tempo inteiro. A gente não tem ali a definição de horário, né? Então, quando você precisa ir para a empresa, você automaticamente
tem um horário de saída da sua residência, depois para você voltar também tem um horário, né, para você retornar, então você para as suas atividades para retornar para sua residência. E muitas vezes quando você está de home office não, né? Então você, no horário que você deveria estar saindo e você tem o transporte público ou um transporte particular que você demora ali 1 hora de trajeto, você já começa a trabalhar. Então você ganha ali na produtividade, mas em compensação, chega no final do dia, a hora que você teria que parar e ter 1 hora de transporte até a sua residência, você continua trabalhando, às vezes, de horas, né? E passa o tempo, vamos dizer assim, e acaba até excedendo, né? Algumas empresas têm usado não só para a questão de vigiar, né? Mas de controle, por exemplo, de hora extra, né? Então as empresas, elas têm determinados horários, que todo funcionário tem, que tem que ser cumprido, mas excedendo esse horário tem um horário de hora extra. Então ela começa a utilizar essas ferramentas de forma de compliance, depois ela começa a monitorar se realmente a pessoa fez aquela hora extra ou não, e aí quando a gente vai ver, a empresa ela já está utilizando o software para monitorar se o usuário passa na casa dele o tempo inteiro trabalhando ou não. E aí, como minha opinião técnica, né, eu acho que a tecnologia, como gestor de infraestrutura de segurança da informação, eu entendo o porquê que esse software ele nasceu, ele existe, qual que é a finalidade real desse software, mas ele não tem que ser um software de opressão, né? Ele não tem que ser aquela câmera que é instalada nos escritórios muitas vezes, que ficam, de vez de monitorar alguma invasão, algum problema de segurança realmente existente, né, durante a noite, por exemplo, na empresa, e aí o dono da empresa ele acaba utilizando aquela câmera para ver a produtividade dos funcionários. Então, nasceu com um propósito muito legal, que eu acho que ajuda muito nós de tecnologia a mostrar que a tecnologia ela realmente está dentro de compliance, ela é segura, né, que a gente pode mostrar ali para uma auditoria, para um cliente, até mesmo para a justiça, que a gente faz as coisas da forma correta, segue processos, procedimentos, né, mas não para utilizar para ficar olhando ali o que você está fazendo no home office ou até mesmo no escritório. As empresas elas têm usado isso para home office, mas tem empresa que está utilizando mesmo com a pessoa trabalhando dentro do escritório, né? Então, o dono da empresa ele não fica presente ou ele está lá na sala dele e ele quer saber se a empresa dele está sendo produtiva, se está realmente todo mundo trabalhando, né? Então, acaba utilizando a tecnologia de uma forma errada, vamos dizer assim. E aí, assim, né? A tecnologia ela tem que vir com governança, tem que vir de uma forma clara. As empresas elas têm adotado também essas ferramentas e não têm deixado isso claro para os funcionários. Geralmente você aceita lá, né, por uma política da empresa dizendo que você pode sim ser monitorado, mas ela não explica direito como que isso é feito, de que forma que isso é feito, o quanto isso vai impactar ali nas atividades e na própria performance do colaborador. E lógico, né, a minha conclusão para isso tudo é que a tecnologia ela nunca é o problema, né? A tecnologia muitas vezes ela nasce com um propósito muito legal, né? Uma real necessidade, mas acabam deturpando um pouco a utilização dela, né? Então, se você quer produtividade, se você quer ter uma vigilância em cima dos seus colaboradores, saber se realmente eles estão entregando ou não, coloque metas, né? Faça reuniões ali de feedback, faça reuniões one-on-one que a gente fala, né? Tenha ali uma periodicidade de bate-papo com o seu time. Existem outras maneiras de você realmente cuidar da sua empresa. A tecnologia ela vem para suportar, ela vem ali para ajudar a melhorar as atividades dos seus colaboradores. E não para fazer com que eles sejam vigiados, eles passem a ter um Big Brother dentro da empresa, né, onde em 5 minutos às vezes você quer ver uma notícia, entra num portal de notícias, etc e tal, e chegar no final do mês, né, o seu chefe, o seu gerente, o seu gestor ou o dono da empresa te chama e acaba te dando um feedback negativo porque você passou 1 hora todo dia acessando um site de notícias para você se inteirar do que está acontecendo no mundo e no dia a dia da sua cidade, por exemplo. E aí eu queria saber de você, se você conhece aí algum desses softwares, se você utiliza isso dentro da empresa hoje ou já trabalhou numa empresa que utiliza esse software,
Se você tem gostado aí do nosso conteúdo, deixa o like, né? Se inscreve no canal, é importante, ajuda a gente aqui bastante a criar mais conteúdos. Esse foi um conteúdo que eu acredito que está bastante sendo falado aí. E aí eu queria saber de você se você utilizaria esse software na sua empresa, né? Essa tecnologia, se você já trabalhou com esse software ou se você trabalha hoje, você é monitorado aí pela sua companhia. Se inscreve no canal, deixa seu like, é bastante importante, ajuda bastante pra gente. E aí deixa nos comentários, né? Quais são as tecnologias que você quer saber mais, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa tecnologia. Até o próximo. Falou, até mais. E aí eu queria saber o que você acha, né? Se você utiliza esse software na sua empresa hoje, se você, como colaborador, sabe se existe esse software na sua empresa, se você já trabalhou numa empresa onde era monitorado, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa seu like, né? Se inscreve no canal para receber mais informações sobre tecnologia, tanto de infraestrutura quanto de segurança. Valeu, até mais, pessoal!